Olá, gente, tudo bem? Eu sou Danúbia, professora de Biologia. Vou dar aula a vocês sobre evolução. Agora a gente vai falar sobre o neodarwinismo, ou também chamado de teoria sintética da evolução. Bom, o neodarwinismo também é chamado de teoria sintética moderna por alguns autores, está no livro da evolução. Porém, esse termo não está muito certo. Por quê? O neodarwinismo ele veio surgir para preencher algumas lacunas, né, da teoria de Darwin, mas isso aí já aconteceu bem antes da formação da teoria sintética, tá? Que essa teoria sintética surgiu no século XX e essa teoria sintética veio unir vários conceitos, tá? De genética, por exemplo, para tentar explicar aí. Então, a teoria sintética, ela une vários conceitos. E o neodarwinismo, ele vem tentar explicar as lacunas que tem aí na teoria de Darwin. Então, a teoria sintética, ela meio que juntou tudo isso, tá certo? Então, o termo, ele apesar de ser colocado em algumas provas e por alguns autores como sinônimos, ele tem essa diferença aí. Então, ela está relacionada com os estudos evolucionistas do naturalista inglês Charles Darwin, que a gente já viu aqui. Charles Darwin e suas descobertas, tá? E também está relacionada ao campo da genética, as descobertas do campo da genética que vieram preencher as lacunas dessa teoria de Darwin, tá? Então, o que Darwin e seus contemporâneos não conseguiram explicar lá em sua época, já que mesmo Darwin sendo um pouco tendo a sua teoria da seleção natural, querendo explicar um pouquinho mais de como a evolução acontecia, ele ainda não sabia explicar como ocorria, por exemplo, a transmissão de caracteres. Então, isso aí, essa lacuna, ela veio a ser explicada poucos anos, tá? Mais tarde, pelo austríaco Gregor Mendel, que fazia experimentos, né, sobre com ervilhas. A gente já viu essa aula também aqui no canal. Ele é considerado o pai da genética. Então, Mendel, ele descobriu os mecanismos da hereditariedade. Ele descobriu esses mecanismos de como era transmitido esses caracteres, além também das mutações, recombinações gênicas também. Tudo isso aí foi associado ao processo evolutivo e essas lacunas começaram a ser esclarecidas. Então, o neodarwinismo vem tratar disso aí, tá bom? Então, para tentar explicar melhor essas lacunas, a gente vai ver os fatores evolutivos que influenciam, certo? Nessa evolução, nessa seleção natural, nessa adaptação dos indivíduos para que eles evoluam. Então, os fatores evolutivos, eles podem aumentar a variabilidade genética de uma população. Nesse caso aí, a gente tem a mutação e a permutação, certo? E os fatores também podem atuar na variabilidade genética já estabelecida. Então, eles aumentam a variabilidade genética da população, como o caso da mutação e permutação, ou atuam naquela variabilidade que já está estabelecida, que nesse caso seria a migração, a deriva gênica ou a seleção natural. Eu vou tentar mostrar aqui a vocês de uma forma mais simples como é isso aí, tá? Então, primeiro na permutação. A permutação, também chamada de crossover, ela vai ocorrer na formação dos nossos gametas, lá na meiose, tá? Na meiose 1, na prófase 1, tá certo? Então, durante esse processo, vai ocorrer entre os cromossomos homólogos, que são, a gente recebe um cromossomo, né, do nosso pai, da nossa mãe, aqueles homólogos, eles se pareiam. Aí, durante essa formação de gametas, vai ocorrer a permutação, que nada mais é que a troca de genes, eles trocam pedacinhos, ó. Aí, quando ocorre isso aqui, a gente tem uma variabilidade gênica. Então, a permutação, ela é responsável por essa variabilidade gênica, tá? Pela troca de genes. O que faz a gente, né, ter características diferentes, por exemplo, dos nossos irmãos, tá? Então, isso já é a primeira característica, primeiro fator evolutivo aí de variabilidade gênica. Outro
é a mutação? A mutação, ela ocorre, certo, de forma aleatória, ao acaso. Então, as mutações, elas podem ser cromossômicas ou gênicas, tá? Genéticas. Então, as mutações cromossômicas, elas podem ser alterações de número ou forma de cromossomos, certo? Aí, a gente vai ter aí, no caso, por exemplo, a nulissomia, a polissomia, certo? Aí a gente já viu até algumas aulas sobre isso aqui, tá? No canal. Então, quando altera, vai ter algumas síndromes, como o caso das síndromes de Down, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter. Então, isso aí quando altera o número ou a forma do cromossomo, aí a gente tem esse tipo de mutação. As mutações gênicas, elas vão originar alterações na sequência de DNA. Então, a cromossômica, ela altera o número ou a forma. E a gênica, ela altera a sequência das bases nitrogenadas do DNA. Em um determinado momento, aí o gene, durante a duplicação do DNA, aí é alterada essas bases nitrogenadas que formam o DNA. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho, ó, o código genético, certo? CTZ, né? Esse código, ele é responsável por uma proteína, certo? Aí, ao formar a fita, né? Ele vai formar uma proteína aqui, esse código, que é o glutamato, que vai deixar o formato da hemácia normal, ó, arredondado. Quando ocorre uma mutação dessa letrinha aqui, ó, em vez do T, certo? Aqui eu tenho um A, tá vendo? Trocou a base nitrogenada. Por conta dessa troca de apenas uma basezinha aqui, aí eu já tenho um outro código que forma uma outra proteína, que é a valina. Por conta dessa mutação, a hemácia, ela tem essa forma diferente, que seria a forma de uma hemácia de um indivíduo com anemia falciforme. Então, por conta de uma letrinha que é trocada, de um código que é trocado, o código da proteína muda a proteína aí que vai dar origem àquela estrutura. Então, isso é uma mutação gênica, tá? Mutação genética. Essas mutações, elas podem ser hereditárias e podem também ser causadas espontaneamente, certo? Provocadas por agentes mutagênicos, como radiação, uso de substâncias químicas, como algumas drogas. Então, elas podem ocorrer tanto herdada como dessa forma, tá certo? Para uma mutação ser herdada, ela tem que ocorrer num gameta, né? Para poder passar no cromossomo que passe para os seus descendentes, tá? E essas outras mutações que ocorrem, que são, como que eu posso dizer, que elas são provocadas, elas são por agentes mutagênicos, aí pode ocorrer em qualquer pessoa, tá? Então, essas mutações, elas podem ocorrer para adaptar o indivíduo ao ambiente, aí a gente diz que é uma mutação positiva, né? Aí, quando ocorre essa mutação positiva, de uma característica vantajosa, certo? Aí, essa mutação de uma característica vantajosa, ela vai passar por uma seleção natural e vai ser mantida pelos seus descendentes, certo? Então, digamos, o indivíduo, ele conseguiu uma mutação que permitisse ele se camuflar. Um animal, essa mutação permitiu que ele se camuflasse e essa característica ajudou ele a sobreviver naquele ambiente. Então, ele vai passar essa característica vantajosa para os seus descendentes, certo? Foi uma mutação que ocorreu aleatória, mas ao acaso, mas que por seleção natural, ele foi mais apto àquela situação do ambiente, aí passou essa característica para o seu descendente, certo? Aí, do contrário, se a mutação ela for negativa, tá? For uma mutação que cause prejuízo, aí o indivíduo acaba, por seleção natural, também saindo daquele ambiente, né? Então, existem duas mutações,
a cromossômica, que pode ser numérica ou na forma do cromossomo, certo? Alteração de forma ou número. E a genética. A genética, que vai alterar aí as bases nitrogenadas do DNA, ela pode ser espontânea, ocorrer de forma espontânea, ou provocada por agente mutagênico, certo? Algumas mutações, elas vão ocorrer, as mutações vão ocorrer ao acaso, e dependendo do cromossomo onde essa mutação ocorreu, ela pode ser passada aos seus descendentes, tá certo? Se for uma característica vantajosa, ela vai passar por uma seleção natural, e essa seleção natural vai passar aos seus descendentes. Se não for, aí ela vai acabar eliminando aquele indivíduo do ambiente, tá? Bom, outros fatores evolutivos, agora os que atuam já sobre a variabilidade gênica, seria a seleção natural, como eu falei. Se o indivíduo sofreu uma mutação que foi vantajosa, ele vai sofrer uma seleção natural, que vai permitir que ele passe a seus descendentes. Se não, esse indivíduo, se não for vantajoso, esse indivíduo é eliminado ali da população. Então, a seleção natural, ela vai atuar sobre um fator já de variabilidade gênica, tá? Então, é um fator evolutivo que age sobre as variações da população. Ela vai favorecer os indivíduos mais aptos, tá? Não é o mais forte, é os mais aptos àquela condição. Por exemplo, uma característica que pode ser vantagem nesse ambiente, agora que a gente está vivendo, por exemplo, uma pessoa que suporta altas temperaturas, calor, aí é uma vantagem. Já se ela for para um ambiente que seja muito frio, aí já vai ser uma desvantagem. Então, essas características adaptativas vantajosas da seleção natural vai depender do ambiente que o indivíduo se encontra, tá? Então, a seleção, ela vai favorecer os indivíduos mais aptos, aqueles que têm maior probabilidade de sobreviver e produzir o maior número de descendentes, que é o que Darwin propõe. Já outro processo são os processos migratórios. Esses eventos, eles vão colaborar com a variabilidade gênica. Como assim? Vai entrar, indivíduos, um grupo populacional que vai possibilitar a troca de genes. Aí, consequentemente, vai ter características diferenciadas nessa população. Aqui na imagem, eu tenho uma população de vários percevejos verdinhos, tá? Aí, chegou uma população aqui, um indivíduo de uma outra população marrom, que vai entrar nessa população aqui. Digamos que essa característica aqui seja vantajosa para ele poder se camuflar. Então, consequentemente, essa característica aqui, esse indivíduo aqui que migrou, ele vai possibilitar uma variedade gênica aqui, para que outros percevejos também consigam se camuflar e assim se adaptar melhor àquele ambiente. Então, os processos migratórios, eles vão colaborar com a variabilidade gênica. Um outro fator seria a deriva gênica, tá? A deriva genética. Então, isso aí já corresponde a uma drástica alteração casual, de ordem natural, tipo um desastre, alguma coisa catastrófica. Então, o que é que vai acontecer? É acaso. Então, não é o mais apto que vai sobreviver, certo? Vai ser tipo assim, o mais sortudo que vai sobreviver àquela situação, tá? Então, ele vai atingir a uma concentração genotípica de uma ou várias espécies. Não vai ser preliminar, envolvendo fatores de seleção natural. Não é o mais apto que vai sobreviver. Vai ser o que vai conseguir sobreviver aquilo ali, o mais sortudo, como eu estou dizendo. Então, tipo, um fenômeno é caracterizado por terremotos, tsunamis, tornados, erupções vulcânicas. Aí não existe uma adaptação. Digamos que exista, aqui tem um incêndio florestal, certo? Aí não existe um animal que é mais apto ao fogo, né? Ali a queimada. Então, você tá no local que surgiu um incêndio. Aí,
tocou fogo em aquilo tudo. O que conseguiu escapar ali é o sobrevivente. No raio, caiu um raio, sei lá, um tsunami, uma avalanche. Pode ter uma pessoa ali forte, um indivíduo mais forte, mais fraco, não tem isso. Vai ser o que vai conseguir sobreviver àquela situação, certo? Chegou um indivíduo, uma situação mais drástica, né? Levando para a nossa situação. Chegou uma pessoa, tá num banco, aí chega um assaltante lá e diz que vai atirar em todo mundo, um doido. Aí ele sai atirando lá. Não tem nenhum indivíduo que seja super-herói e vai conseguir se livrar ali numa bala, né? Aí aquilo ali vai ser aleatório. Que acertar morreu. Quem não acertar foi o que teve a sorte e sobreviveu. Então, nesse caso de deriva genética, não é o mais apto, é o que conseguiu sobreviver àquela situação, seja um terremoto, um tsunami, uma queimada, uma inundação. Aquele que conseguiu escapar daquela situação, certo? Ele vai conseguir, né, perpetuar aí a sua característica genética, certo? Então, aqui no exemplo eu tenho um desmatamento, né? Ocorreu um desmatamento de uma população aleatória. Aí sobreviveu, né, algumas plantas. Começou o processo de desertificação por conta do desmatamento. Só alguns indivíduos aqui sobreviveram. Aí esses indivíduos aqui é o que vão permanecer, certo? E vão conseguir reflorestar aquele ambiente novamente, tá? Então, deriva genética é por algum catástrofe, é aleatório, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que seria o neodarwinismo e os fatores evolutivos. Sempre que vocês virem associados aí, Lamarck, vai ser lei do uso e desuso, caracteres adquiridos, Darwin, seleção natural, ancestralidade comum. O neodarwinismo, ele vai tratar da seleção natural, só que associado a outros termos, né, que veio preencher essas lacunas, como a genética. Se vier falando sobre seleção natural, mutação, recombinação gênica, permutação, alguma coisa ligada à genética, tá? É o neodarwinismo. Já que, sempre lembre, Darwin e Lamarck não tinham conhecimento de genética, não tinham ideia disso aí para explicar suas teorias. Então, o que veio acrescentar aí da genética já é neodarwinismo, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato aqui comigo, tá bom? Até uma próxima aula. Tchau, tchau, gente.